Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Como é que estão? Tudo bem com vocês? Eu sou o Ed Martino, trabalhador da Casa Espírita Mensageiros de Luz, aqui de Americana. Estamos começando mais uma live aqui pela página da Associação Espírita Mensageiros de Luz. Vou entrando, deixando seu boa noite, sejam bem-vindos a esse momento de reflexão, como o próprio título da noite não é? Então, oi Ana, boa noite, seja bem-vinda, Fabiane. Oi Marcelo, tudo bem com você? Como é que tá? Tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez aqui conosco. Sônia, boa noite Sônia. Ina, tudo bem Ina? Rosânia, tudo bom gente? Vão chegando aí. Tereza, boa noite, seja bem-vinda. Estejamos conosco essa noite aqui, nessa noite de reflexão juntos. Mirailde Neves, tudo bem Mirailde? Como que tá? Tudo bom? Silvana, seja bem-vinda. Então vão dizendo aí, vão deixando seu boa noite, dizendo de onde vocês são, né, pra gente conhecendo um pouquinho, não é? Boa noite João, como é que tá? Tudo bem? Seja bem-vindo. Oi Soraya, graça e paz para todos nós, que assim seja. Sejam bem-vindos à nossa página da Associação Espírita Mensageiros de Luz, aqui de Americana. Oi Juliana, as duas Julianas, tudo bom? Como é que tá? Oi Isa, tudo bom? Isa, lá de São Luís, no Maranhão, como é que tá? Oi Marina, tudo bem Marina? Como é que tá? Maura, tudo bem? Oi José Roberto, bom? Juceli, tudo bem? Como é que tá? Lá de Santa Catarina. A Edna, tudo bom Edna? Tereza de João Pessoa, seja bem-vinda aí Tereza. Roseli, Tupã, aqui no estado de São Paulo, né? Renata, seja bem-vindo. Oi Silvana de São Carlos, Japoatão dos Guararapes, Pernambuco. Oi Soraya, como é que tá? Tudo bem? Suzana, Juliana, a Maura, tudo bem Maura, como é que tá? Então vamos entrando aí, dizendo seu boa noite. Tudo bom Sérgio, como é que tá? Renata de Santos, sejam todos bem-vindos. Tereza, Rodrigo. Oi Maura, tudo bem Maura, como é que tá? Marilene, lá do Rio Grande do Sul, a Maura aqui de Americana mesmo, né? Tudo bem? Parecida, tudo bem? Itararé, Juliana. Eita, tem gente de todos os cantos aqui hoje, né? Que bom, não é? Né? São Paulo capital, né? Então vamos entrando, olha que bom, que maravilha, né? Estarmos aqui reunidos, né? Fabiane lá do Rio Grande do Sul, não é? Sejam bem-vindos, o Mauro de Avaré, a Célia, o Ivan. Que bom, né? Rosânia de Minas Gerais. Ei, Minas Gerais, terra boa, né? Aparecida de São Bernardo de Campos. A Célia de Portugal. Como é que tá, Célia? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Bonito, a Ângela, lá do Mato Grosso. Seja bem-vinda, Ângela. Quanta gente aqui, né? Deixando seu boa noite. E hoje, nosso tema, né? E eu já vou deixando meu grande abraço, meu abraço fraterno a todas as mães do grupo, a todas aquelas que são filhas, aquelas que são mães, que são irmãs, que são companheiras. Nosso imenso abraço a todos vocês que estão presentes conosco essa noite, né? Terminando esse Dia das Mães, nesse período tão complicado que às vezes a gente nem pôde dar o abraço que a gente gostaria de ter dado, mas, né, fica o carinho já está aqui, né? Então sejam bem-vindos aí para o nosso grupo, as mães de todo o Brasil, de todo o mundo que está aqui conosco. Olha a Sônia, está falando lá do Japão, né Sônia? Já passou o Dia das Mães aí, né? Não sei se é o Dia das Mães aí também, né? Não sei. Mas hoje, justamente pelo Dia das Mães, eu queria falar um pouquinho sobre amor. Esse amor condicional, amor que a gente precisa tanto trabalhar nessa nossa encarnação, né? O título da live de hoje é O Amor que Tenho é o Amor que Dou. E aí, como que tá esse amor em você? De que forma é constituído esse amor em você? Só para essa live de hoje, ela foi inspirada num dos capítulos desse livro aqui, ó, Renovando Atitudes. O Renovando Atitudes é do Espírito de Hamed. E um dos capítulos fala sobre o amor que tenho é o amor que dou. Aí eu falei assim, eu vou pegar esse tema de hoje, já que a gente está falando um dia tão especial,
onde o amor realmente reina nesse momento, às vezes com saudade, às vezes com vontade de te dar o abraço, tudo isso, não é? Então, o amor que eu tenho é o amor que eu dou. Oi, meu irmão querido, seja bem-vindo. Ótima noite para você aí. É bom tê-lo aqui conosco. Então, é assim. O amor é o sentimento mais nobre que o homem pode ter. Isso com certeza. Sabemos e sentimos que o caminho principal para sermos uma pessoa muito melhor tem que ser pelo amor, tem que ser pela caridade. Porque é assim, caridade é o amor em ação. Então, o melhor caminho que tem é essa prática do amor, essa prática da caridade, né? Queremos ser pessoas caridosas que amam incondicional e indistintamente, sem esperar, gente, nada em troca. Mas sabemos também como é difícil e longo esse caminho e requer muito, muito, muito aprendizado. É longo, eu falei difícil, mas eu gosto que para quem me acompanha aqui na página sabe que eu não uso o termo difícil, eu uso o termo trabalhoso, não é? Dá trabalho. Nós sabemos que também, e ele é muito estreito esse caminho, e requer o que? Muito, muito, muito aprendizado. Então, eu quero começar com uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim, ó: no seu início, o homem não tem senão instintos, mais avançados e corrompidos. Só tem sensações. Mais instruído e purificado tem o quê? Sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o quê? É o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior. Este sol interior. Olha a referência que Kardec traz dentro do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, no item 8. Ele fala assim, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, olha só o termo que usa. Nessa passagem, fica clara a condição evolutiva do amor, sendo um sentimento a ser desenvolvido por cada ser ao longo das nossas diversas e mais ricas experiências encarnatórias. Então, olha só, o amor, ele tem uma condição evolutiva, ele foi se aprimorando, ele foi se modificando, ele foi se transformando no decorrer do tempo, esse conceito de amor. E ao longo das nossas experiências encarnatórias, a gente vai aprendendo, vai modificando muitas coisas, né? Então, o que a gente precisa? Nós precisamos aprender a amar. Talvez o único objetivo dessa encarnação que você está passando nesse momento é aprender a amar, exercitar o amor, descobrir em nós a capacidade de amar, assim como um processo que requer trabalho sobre nós mesmos e não algo que está pronto lá no nosso coração. Não, ele não tem nada pronto. É um processo que requer muito, muito trabalho. Oi, Eliane. Oi, Ana. Sejam bem-vindos aí ao nosso encontro. Tudo bem com vocês? Entende como que é exercitar o amor? Exercitar o amor é descobrir em nós a capacidade de amar como um processo assim, que requer trabalho sobre nós mesmos. Gente, quando fala que dá trabalho, o que a gente gosta de fazer? Ó, ficar de boa. A gente não gosta de algo que dê trabalho, né? Quando a gente fala de nós mesmos. A gente é dinâmico, às vezes, no nosso trabalho, no trabalho do dia a dia, para não ganhar nosso sustento, mas nós não somos dinâmicos para trabalhar conosco. Para trabalhar conosco. Porque quanto mais experimentamos e tentamos amar, mais a gente vai ampliar e aperfeiçoar essa capacidade de amar. Quanto mais, olha só, parece óbvio o que eu estou dizendo, né? Quanto mais experimentamos e tentarmos amar, mais ampliamos e aperfeiçoamos essa capacidade. Porque aí a gente vai deixando de lado algumas coisas que, como que eu posso dizer? Algumas coisas que
a gente carrega por várias e várias encarnações e não aprende a lidar. E conforme a gente vai exercitando isso, quando a gente vai colocando em prática tudo isso, a gente vai ampliando. A gente vai ampliando, saindo da nossa caixinha aqui, ó, né? Saindo da nossa caixinha e vai ampliando e tendo um olhar extremamente amplo para tudo aquilo que nos acontece. E quando a gente menos percebe, a gente realmente ama de verdade, incondicionalmente, indistintamente, né? E o título da live de hoje, né? Somente se dá aquilo que se possui. Como, pois, a gente pode exigir amor de alguém que ainda não sabe amar? Como requisitar respeito e consideração de criaturas que não atingiram o ponto delicado do sentimento que é o amor? Lembra que eu falei lá, Kardec citava que o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, como a gente pode cobrar de alguém se nem mesmo nós ainda não aprendemos de fato a amar? Essa live de hoje eu resolvi fazer porque não só porque é o Dia das Mães, a gente fala de amor incondicional, mas também a gente vive num momento da qual a gente vive em polaridades distintas. Às vezes de um lado o ódio, às vezes do lado o amor. Brigando, parece que não há o equilíbrio, né? Não há como o amor vencer tudo aquilo que está acontecendo. Mas, gente, isso é uma prática cotidiana, por isso que eu falo, somente se dá aquilo que se possui. E cabe ao outro o livre-arbítrio, a gente vai falar disso, né? Porque quem dá afeto recolhe felicidade de ver multiplicado aquilo que deu. Mas somente damos de conformidade com aquilo de que podemos dispor no ato de doação. Então, quando a gente começa a doar, realmente a gente dá conta de que o amor está ali, acontecendo, não é? Porque é assim, lembra quem estava aqui comigo semana passada? Lembra que eu dei o exemplo? Há diversidade de evolução no planeta. Há diversidade de evolução no planeta. Homens mal... nós estamos lidando com um planeta com provas e expiações. Homens mal saídos da primitividade estão aqui com a gente. Saindo de mundos primitivos, estão aqui com a gente. Não que estejamos mais avançados que eles, mas existem pessoas que ainda estão ensaiando seus primeiros passos para sair da primitividade. Ensaiando os primeiros passos para sair do instinto natural. Para ir o quê? Parar na sensibilidade amorosa. Então, lembra que eu falei domingo passado aqui, quem estava aqui? Tem uns que estão aqui, ó. A escala evolucional ela é assim. Ela vai para cima, né? Ó. Vai para cá, vai para cá, vai para cá. Deixa eu colocar assim melhor, né? Vai para cá, vai para cá, vai para cá. Alguns estão aqui, outros estão aqui, outros estão aqui, outros estão aqui, outros estão para cá. Cada um no seu momento de evolução. Cada um aprendendo a amar. Aqueles que ainda estão aqui, que estão aprendendo, que estão só começando a amar. Aprender a amar. Outros já se evoluíram. Então, a gente tem que também se dar conta que é errando que a gente vai aprender. É errando que a gente vai se dar conta das diversas formas que a gente foi se condicionando a amar. Porque diversas vezes nós expressamos nossos comportamentos e atitude, nossos comportamentos atitudinais que confundem com amor, mas que nada mais são do que vaidade, egoísmo, orgulho. O amor ele tem que libertar e não aprisionar, não é? Porque muitas vezes nós tomamos algumas expressões comportamentais que fogem dessa ótica da qual os ensinamentos do Mestre Maior traz. Então, às vezes quando nós contamos vantagem e nos enchemos de louros, pensando que essa é a condição para receber o amor de alguém. Quando abrimos mão dos nossos gostos e desejos em favor do outro, perdendo assim o sentido da nossa própria vida. Quando delegamos o controle das nossas vidas a outra pessoa,
pensando receber amor em troca de passividade. Olha isso. Quando utilizamos da mentira para encobrir conflitos e conflitos e defeitos. Quando somos submissos e deixamos de dizer não, querendo receber com isso o quê? Carisma e estima. Olha quanta coisa a gente faz achando que é amor. Mas na verdade a gente está agindo de forma egoística. Esses exemplos que eu dei de atitudes que tomamos, esses são alguns exemplos de atitudes que nós tomamos, pensando que estamos amando, mas que apenas refletem em nós as dificuldades e as imperfeições quando se diz amor, em matéria de amor. E aí, novamente, somente se dá aquilo que se possui. Então, por que eu estou batendo nessa tecla? Somente se dá aquilo que possui. Porque justamente a gente fica cobrando do outro atitudes que ainda nós mesmos não nos construímos em nós. Porque para podermos dar amor aos outros, nós precisamos aprender a amar. Nós precisamos possuir a capacidade de amar. Assim, o amor que eu tenho será o amor que eu vou dar. Ou o amor que eu dou. Vamos colocar esse também no presente, não é? Assim, o amor que eu tenho será o amor que eu dou. E toda essa reflexão dessa noite é para a gente realmente olhar de que forma eu estou amando, de que forma eu estou me enxergando, de que forma eu estou vendo o trabalho interno, a construção comigo, para solidificar esse amor junto ao outro, na compreensão do outro. Vamos prestar, porque o outro, né, Jesus já traz isso lá. Então vamos prestar atenção a esse mandamento divino que Jesus diz para nós. Amar ao próximo como a si mesmo. E se formos obedecer realmente a esse mandamento e amar aos outros da mesma forma com que nos amamos, o que será que nós estaremos oferecendo, hein? Se nós formos dar, olha a minha pergunta para vocês. Se nós formos dar, realmente, se nós realmente for obedecer a esse mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, o que será que você está oferecendo ao próximo, então? Tá? Amar a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo é o princípio do ego equilibrado. Eu dou, mas eu também me amo. Eu me compreendo e eu compreendo o outro. Olha o princípio do ego equilibrado. Ou seja, o ego equilibrado, ele sempre age da seguinte maneira. O ego ele sempre age da seguinte maneira. Uma hora nós estamos egoístas, outra hora a gente está empático. O princípio do ego, às vezes a gente está menos egoístas, às vezes a gente está menos empático, né? O princípio do ego equilibrado é aqui, ó, caminhar juntos. Se eu me amo, consequentemente eu consigo amar o próximo, não é? Então, Jesus é muito sábio quando disse: será que nós nos amamos realmente? Ou nos tratamos como seres inferiores, desmerecedores de qualquer afeto, incapazes de brilhar com a nossa própria luz, dependendo sempre da estima alheia para nos fortalecer? A gente sempre depende achando que depende do outro, não é? Se continuarmos a tratar a nós mesmos com o desamor, nós vamos sempre desenvolver em nós, com relação ao outro, uma relação de comparação, de inferioridade ou superioridade, né, às vezes. Porque, na verdade, todo complexo de superioridade esconde uma grande inferioridade. A gente vai esconder a superficialidade, a gente sempre esperando do outro o que nós devemos dar a nós mesmos em primeiro lugar. E o que a gente deve dar em primeiro lugar para nós? Respeito, compreensão, afeto, amor. Vou repetir para vocês, olha, o que nós devemos dar a nós mesmos em primeiro lugar? Respeito, compreensão, afeto, amor. Se a gente não der isso para nós mesmos, de nada adianta essa construção com o outro. Porque você não vai conseguir dar para o outro também
aquilo que não está em você, não é? Jesus, lá eu volto novamente no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo, novamente, continuando no capítulo 11, que diz assim, ó, Jesus diz assim: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, agora vamos tentar entender esse próximo, né? Ora, qual é o limite com relação ao próximo? Será a família? A seita? A nação? Não. Jesus diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz não. Alda, não está. Não está, Alda. Só está aqui no Facebook, tá bom? Então, voltando aqui, ó. Qual o limite da relação ao próximo? Será a família, a seita ou a nação? Não, é a humanidade inteira. No mundo superiores, continua dizendo, o amor recíproco é o que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. O vosso planeta, destinado a realizar breve e sensível progresso, verá seus habitantes em virtude da transformação social por que passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Então, Kardec diz há 150 anos atrás, quase 150 anos atrás, que o que vai mudar a humanidade é o amor. E a gente se vê agora numa época da qual, onde deveria prevalecer o amor, está se prevalecendo o ódio. A gente vê nas redes sociais, sejam elas nas discussões políticas, sejam nas discussões sociais, sejam nas intervenções. Olha quanta coisa está reinando nesse momento e a gente deixando de lado o amor. A humanidade está passando por um processo tão complicado nesse momento. Já passou em anteriores, mas está passando por um momento tão complicado e de repente o que está se preocupando, o que está gerando as mudanças que precisam ser geradas, não é a partir do amor. Então vamos nos olhar, vamos nos perceber, vamos olhar para nós de forma intrínseca e nos ver como a gente está reagindo, de que forma eu estou cultivando o amor. Esse amor que vem e que ele foi mudando aos conceitos. Se a gente considera o amor como um processo evolutivo, como eu disse lá anteriormente, a gente tem que entender que no tempo de Jesus, falar de amor era simplesmente falar do domínio dos instintos. Olha que interessante, porque há mais de 2000 anos atrás, Jesus ele se preocupava que o povo diminuísse a hostilidade, a crueldade, a violência que era inata à sua condição cultural e evolutiva. Amar seria simplesmente, na época de Jesus, não odiar, não maltratar, não vingar-se, que era algo comum para a época. Eu já citei aqui nas minhas lives, agora me deu um branco no nome do livro, né? Os Anjos Bons da Nossa Natureza, lembrei. O autor, em 1.600 páginas, ele faz todo um histórico procurando a respeito da violência, desde os primórdios da humanidade até agora. E ele traz bem à tona que nós nunca estivemos tão pacíficos como nós estamos agora. Ou seja, a humanidade nunca esteve tão melhor como está agora. Parece que a gente não quer acreditar nisso, mas é historicamente, cientificamente comprovado. Estamos num momento bem pacífico. Então, na época de Jesus, esse amor, amar, seria simplesmente não odiar, não maltratar, não vingar-se. E aí, quando Kardec lança seus livros da doutrina, foi possível falar sobre a diminuição do quê? Do egoísmo em prol da compaixão e da caridade. O sacrifício necessário não envolveria mais sangue nos tempos dos mártires, mas sim o espírito, o sentimento. Ou seja, diferente de Jesus, da qual ele trazia que amar na época de Jesus era não odiar, não maltratar, não vingar-se, na época de Kardec, amar passa a ser perdoar, querer o bem aos seus inimigos, compreender, ajudar os necessitados.
Olha como muda o aspecto. Olha como modifica e se transforma o conceito de amar. Será que depois, aqui, ó, cento e tantos anos depois, será que esse conceito modificou? Porque nós estamos vivendo numa época, tirando toda essa questão da pandemia, né? Marta, como você disse, está com medo. Todos nós, de alguma maneira, Marta, estamos com algum medo. O que é justamente aí que a gente precisa trabalhar. De onde que vem esse medo? Esse medo vem da nossa finitude? De olhar para a nossa finitude e saber que a gente pode dar de cara conosco mesmo, tirando as nossas, despindo das nossas máscaras, despindo das nossas personas, não é? Então, o medo, Marta, o medo é natural. Fique tranquila, né? Peça apoio aos bons espíritos, eles estão aqui conosco. Há uma irmandade enorme sendo trabalhada nesse momento, emanando principalmente muito amor. Exatamente, Juliana, como você colocou. Então, é emanar, tentar modificar essa frequência. Bote uma música calma, evite ver notícias demais, mantenha-se uma rotina dentro da sua casa, faça coisas que edifiquem o seu espírito no momento. Um olhar para si, né? Um desenvolvimento maior da nossa consciência enquanto seres finitos que nós somos, não é? Porque nós estamos vivendo uma época de desenvolvimento da nossa própria consciência, de percebermos que as mudanças elas precisam partir de nós mesmos, da ressignificação de nossas crenças e principalmente nós precisamos curar as nossas almas. Quem sabe esse momento, não sei, né, se é isso mesmo, ainda não, a gente só vai ter uma análise depois de que tudo isso passar. Quem sabe esse momento seja para que a gente possa curar as nossas almas, almas enfermas que vêm de uma longa e várias encarnações. Então nós precisamos curar as nossas almas, porque quando a gente cura nossas almas, a gente pode curar o outro também. Então, o princípio básico está ali. As mudanças, elas precisam partir de nós mesmos. O mundo está trazendo uma série de mudanças extremamente significativas, de ordem comercial, de ordem econômica, de ordem social, certo? De ordem social. E aí, o que fazer com tudo isso? É o que eu falei lá no início. Quantas pessoas hoje queriam dar um abraço na mãe, mas por amor, porque não tem outro, por amor, resolveram dar o abraço à distância, um abraço virtual. Por amor, abnegaram aquilo que é mais importante, não é? Isso é por amor, gente. Isso é quando a gente deixa, lembra que eu falei, a gente deixa de lado o nosso egoísmo e vai lá para nossa empatia, dessa compreensão do outro. Isso é curar um pouquinho a nossa alma. Saber que a gente não pode ser egoístas o tempo todo, mas a gente precisa ter um olhar para nós, olhar inteiro para nós, compreender que determinadas situações exigem esforço, exigem trabalho, não é? Porque é chegado o momento de nós debruçarmos sobre nós mesmos, refinarmos a nossa alma, podendo, né, assim, ao encontro com o próximo a que se refere Jesus, né? Termos uma melhor qualidade de amor a oferecer, uma verdadeira caridade e compaixão. É isso que Jesus fala quando amai ao próximo como a ti mesmo, ou seja, que essa ter uma qualidade melhor para aquilo que você vai oferecer. Porque assim, o mandamento diz, amar a Deus, tem o outro mandamento que diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não é? Mas o que é amar a Deus? Para mim, amar a Deus significa amar a vida. Estar em uma relação harmônica com tudo isso, de gratidão e integridade com o universo.
Então, tudo aquilo que o universo está trazendo para nós, a gente tem que ter uma relação de gratidão e integridade. Saber que tudo que está acontecendo está sendo em função para realmente a gente trabalhar esse bem. Nos despertarmos mesmo. Dar um tapa na nossa cara ali, ó, leve mesmo, e falar assim, opa, acorda. Acorda para o mundo. Acorda para a vida. Acorda para as coisas que estão acontecendo. Não é? Acordar pela manhã, né? Quando eu falei do amar ao próximo, quando eu falei do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é acordar pela manhã e sentir-se parte de uma grande obra, o amor. Sentir-se pleno do amor de Deus. Sendo assim, poderemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque afinal somos todos fios de uma grande teia divina. Não é? Somos todos ali, ó, estamos todos conectados. Pessoal, vocês estão dizendo que a Maurinha está dizendo que está muito baixa, a Alda. Eu não consigo aumentar o volume aqui, entendeu? Porque eu faço com o material caseiro aqui, o celular, o microfone. Então eu não consigo aumentar o volume. Então, de repente, usar um fone de ouvido, aumentar o volume aí, de repente tentar entrar e sair novamente, tá bom? Por gentileza, eu peço que façam isso, porque realmente eu não consigo, em termos técnicos, aumentar o volume aqui, tá ok? Então, se possível, né? Então, de repente, pode ser o equipamento de vocês, eu não sei, não é? Então, olha só. E aí, eu faço novamente o convite dessa construção do amor para que nós possamos dar ao outro o que já emana plenamente em nós. Então, a hora que estivermos emanando esse amor de verdade, a gente a gente pode construir o amor com o próximo de uma forma sadia, de uma forma plena, não é? Aí, obrigado, o pessoal dando um ok dizendo que o áudio está ótimo. Então tá bom, então beleza. Então eu não sei o que acontece, né? Não é você, eu estou aqui, todos estão do outro lado, então vamos embora, né? Assim, eu estava dizendo o seguinte, ó, que eu estou convidando vocês para a construção desse amor, para essa reflexão conosco, não é? Então, o que é isso? O que é isso? A gente precisa assim, nós não podemos desejar que o outro ofereça aquilo que ele não conquistou ainda no seu processo evolucional. Lembra do livrinho aqui? Do exemplo do livrinho? Certo? Aqui, ó. Aquele outro aqui, ele não consegue oferecer a mesma coisa que o outro que está aqui. Aqui, né? Certo? Ou seja, ele não conquistou isso ainda, ele está no processo evolucional, não é? Requisitar dos outros o que eles ainda não podem dar é desrespeitar as suas limitações emocionais, mentais e espirituais, ou seja, sua idade evolutiva. A gente vai aqui, ó, a gente vai caminhando dessa maneira. E se eu requisitar dos outros o que eles ainda não podem dar, eu estou desrespeitando as limitações que ele mesmo tem. Ou seja, as limitações emocionais, mentais, espirituais. Forçar pais, filhos, amigos, cônjuges a preencher o teu vazio, o meu vazio interior com amor, com amor que não dás a ti mesmo, pois esqueceres que teu próprios recursos e possibilidade é insensato. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Preencher o teu vazio com o amor que ainda você não construiu é complicado, não é? E cobrar o amor do outro para te preencher é mais complicado ainda, não é? Então, para que o desenvolvimento de um amor pleno, para o desenvolvimento de um amor pleno, ele deve vir sem exigências, sem expectativas de troca e, sobretudo, sem impor condições. As pessoas falam assim, mas você está falando de que tipo de amor? Gente, estou falando de amor. Estou simplesmente falando de amor. O amor que é construído no cotidiano, não é?
O amor que não pode colocar condições, não pode colocar expectativas. Simplesmente um amor que seja construído aqui para chegar no outro, independente do que o outro vai me oferecer. Então, quando nós deixamos de impor condições para amar, damos um enorme passo na direção do aprendizado do amor. Porque a gente não espera que o outro ofereça aquilo que eu estou oferecendo. A gente não espera que aquilo que eu estou dando ao outro seja uma volta, seja uma troca. Eu não espero. Então, mas como a gente pode renunciar às nossas exigências e desenvolver o amor em seu estado mais puro? Eu acredito que a melhor forma de aprender a amar é mergulhando de fato, assim, de profunda e intensamente na vida, deixando que a vida cuide disso. E como a gente pode começar isso? Acho que uma boa maneira é abrindo-se para o amor, sem fechar, estando atento para suas manifestações, procurando não deixar passar uma ocasião sequer de manifestá-lo. Tá aí, todo dia, tá aí. No lidar com o seu chefe, no lidar com os seus entes queridos, no lidar com a família, né? A família é o nosso maior lar para a prática do amor. A gente não pode deixar passar uma ocasião de manifestá-lo. Como está a tua prática de caridade? Caridade consigo e para com o outro. Natália, é difícil, né? Eu falo que é trabalhoso, né? É trabalhoso, dá trabalho não criar expectativas, né? Dá trabalho a gente lidar com perdas, né? Como alguém colocou agora mesmo. Por quê? Porque o nosso ego, ele é tão aflorado. A gente quer sempre que o nosso ego se satisfaça, esteja plenamente satisfeito. E a coisa não funciona assim. A coisa não funciona assim, não é? Nós vamos livrando, ó, lembra lá, ó, do egoísmo e empatia? A gente tem que ir se livrando desse egoísmo. Como vocês acham que Jesus, se a gente segue os ensinamentos de Jesus, como vocês acham que Jesus era? Jesus, ele tinha quase nada de egoísmo. Jesus era empático, estava aqui, ó, no topo. Será que Jesus esperava, tinha expectativas? Será que Jesus se frustrava quando o seu ego não era contentado? Não é? Então, Jesus ele não perdia um momento sequer para praticar o amor. Jesus não perdia um momento. Então, procure não deixar passar uma ocasião de manifestar esse amor. E convencendo-se de que por mais difícil que pareça, por mais trabalhoso que pareça ser, você é capaz de mudar. Confie em si, trabalhe, invista, trabalhe, gente, trabalhe, ação. Já que vivemos em um mundo imperfeito, onde o nosso amor nem sempre é correspondido, é bom nos fortalecermos para continuar a amar. E repetir sempre: amo porque quero. Em primeiro lugar, amo pela alegria que o amor me dá. Em segundo, amo pela alegria que o amor dá aos outros. Se retribuírem meu amor, ótimo. Se não, vou procurar não dar importância porque eu quero é amar. Lembrar que vivemos pela alegria de amar. É isso. É essa mensagem que eu quero deixar aqui hoje. Não é? Franciane, quando damos o amor e não o suficiente para o outro, novamente, acabei de falar, não é? O outro, ele resolve com o livre-arbítrio dele. Você tem que lidar com o seu amor, você com você. O que o outro vai fazer com esse amor já passa a ser do outro, não é? Quantas e quantas situações a gente vai passando, tendo desilusões, tendo... Por quê? Porque o nosso ego, ele espera a troca. Quando você diz assim, olha, o amor para o outro não é suficiente, é porque você tá, o outro, ele está criando as mesmas, está criando expectativas das quais ele precisa lidar. A gente oferece,
Geralmente, a gente oferece tudo aquilo de melhor que a gente pode dar. Por isso que a gente não precisa carregar culpas, porque a gente oferece naquele momento o melhor que a gente pode dar. Ou você acha, ou você acha que nós erramos porque queremos? E aí, realmente, a gente vai aprendendo com tudo isso e crescendo, né? O sofrimento realmente ele nos fortalece, não é, Ana? Porque é dando que se recebe. E, e a gente não precisa, a gente precisa, assim, cabe a nós administrarmos as nossas carências afetivas e fazer por nós o que gostaria que os outros te fizessem. Fazer por nós. Não peças, gente, o amor e o afeto. Antes de tudo, dá a ti mesmo. Então não fique mendigando amor e afeto. Antes de tudo, dá a ti mesmo. E em seguida aos outros, sem cobrar taxas de gratidão e reconhecimento. Compreendem essa questão que eu quero dizer? Ou seja, não peças amor e afeto. Antes de tudo, dá a ti mesmo. É a ti mesmo, é com você que tem que começar. E em seguida com outros. E sem cobrar taxas de gratidão e reconhecimento. Não precisa. Não precisa. E sem contar, quando alguém fala que esse amor não é o suficiente, o que eu penso é o seguinte: será que amor é mensurável? Será que eu consigo medir amor? Não sei se eu consigo medir amor. Não sei. É uma pergunta difícil. Qual a intensidade? Será que o amor que você tem pelo seu filho, por três, quatro filhos que você tem, é diferente de um de outro? Desculpa, diferente não. Ele é maior que um pelo outro? Como mensurar amor, gente? Simplesmente amor, ele não tem medida. Ele não tem medida. Então, quando o outro não acha que é suficiente, é porque ele precisa trabalhar o amor dentro dele. Ele não se deu conta do que chega até ele é algo que ainda ele precisa trabalhar. Não é? Ele precisa trabalhar. Ele precisa ressignificar o verdadeiro sentido do amor. Não é? Maria Helena, quando você é uma pessoa que não acredita no amor, é porque realmente ainda não aprendeu a se amar. Não é? É uma pessoa que ainda não aprendeu a se amar. Então, novamente, Maria Helena, olha o que eu vou dizer aqui agora. Não peças amor e afeto. Antes de tudo, dá a ti mesmo em seguida aos outros. Então, o trabalho ele tem que ser construído com você. Esse desenvolvimento do auto-amor, da compreensão de você com você mesmo, de tentar entender que somos seres imperfeitos, aprendendo a amar. É o que eu disse aqui. De repente a gente vem nessa encarnação só para aprender a amar, levar uma vida inteira, 60, 70, 80, 90 anos, só para aprender a amar. E aí ele volta numa outra encarnação, sabe de que maneira? Já amando, desde cedo. Não é? Já aprendendo a amar desde cedo. O importante nisso tudo é que, como eu disse anteriormente, é que a gente siga os passos de Jesus na doação desse amor abundante, sem jamais exigi-lo de ninguém e sem jamais esquecer que ele é responsável, que você, eu, nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos. Quanto aos outros, sejam eles quem for, né? Já que a gente tocou nesse assunto, eles responderão por si mesmos conforme o seu livre-arbítrio e amadurecimento espiritual. De repente, aquele que cobra, que acha que não é suficiente, ele está aqui, enquanto você já está aqui. Então, os outros, sejam eles quem for, eles responderão conforme o seu livre-arbítrio, ou seja, as escolhas dele e o amadurecimento espiritual dele. Entende como que é todo o processo? O meu processo, ele tem que ser trazer a responsabilidade para mim, para os meus sentimentos, para aquilo que eu sou. E eu repito, quanto mais
eu aumento em mim, eu trabalho em mim, eu ressignifico em mim, mas eu trabalho com o outro, certo? Porque o amor autêntico, ele sempre nos possibilita a desejar o melhor a quem quer que seja. Entende quando eu falo do insuficiente? Porque realmente, se o teu amor estará bem, você vai compreender. Vai compreender que é dele isso, não é seu. Não é seu. Você não precisa trazer uma culpa de que o amor é insuficiente que você está dando. Mas sim, deixar que o outro resolva com ele. É dele, não é seu. O amor autêntico, ele sempre nos possibilita a desejar o melhor a quem quer que seja. A quem quer que seja que vai passar na nossa vida, se a gente está pleno com o nosso amor, a gente vai sempre desejar o melhor para ele, para ela, quem for passando. Impulsionando-nos a tomar as devidas atitudes para que os benefícios realmente se concretizem. Porque dessa forma, ele não é somente sentimento, gente, mas sobretudo ação. Aquilo que eu falei anteriormente. Ou seja, amor não é só um sentimento, ele tem que ser ação. Ação, trabalho constante, trabalho de todos os dias, rotineiro, ali, ó, todos os dias. Todos os dias. Então o amor, ele não é só sentimento, sobretudo ele é ação. O André Luiz tem uma frase boa que ele fala assim, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Olha o que André Luiz diz lá pelo Chico. O verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, ele precisa trabalhar sempre. Sempre. Então, que nosso trabalho comece agora. Não é amanhã, não é depois. Esse trabalho tem que começar hoje, aqui agora. Certo? Aprender a amar, como a Jocely está dizendo, leva tempo. É realmente trabalhoso, né, Jocely? Mas é isso, é ação. Amor não é somente sentimento. Ele tem que ser ação. Ação no cotidiano comigo, ação no cotidiano com aqueles que estão comigo e com todos aqueles que nos cercam. Isso sim é o verdadeiro amor. Isso sim é esse trabalho que vai dizer assim, olha, o outro tem o livre-arbítrio dele. E o outro está num processo de amadurecimento espiritual dele e cabe a mim compreender e aprender a amar. Meus amigos, essa era a mensagem, era a reflexão que eu queria trazer para essa noite, tá? De a gente nos analisarmos, nos vermos como seres imperfeitos, aprendendo a amar, certo? Aprendendo a trabalhar diversas atitudes. Ana, trabalhe a sua aceitação de tudo isso. Trabalhe a sua aceitação. Trabalhe seu desligamento. Seu desapego, melhor dizendo. Trabalhe seu desapego. Trabalhe tudo isso. Não é um processo fácil, Ana. Com certeza. Não é um processo fácil. Mas é um trabalho que tem que ser construído no cotidiano. Um pouquinho de cada vez. Desapegando. Desapego, Ana, também é amar. Desapego também é amar. É uma forma da gente se livrar do nosso egoísmo e falar assim, estou me vencendo. Estou construindo em mim o que há de melhor. Estou construindo em mim aquilo que o Jesus e o Mestre maior nos deixou. Então, eu fecho com vocês hoje com um trecho bem... Oi, Fabi, tudo bem? Como é que tá? Fazia tempo que não aparecia aqui, né? Tudo bom? Como é que tá? Como está a nossa Nordeste querido aí? Olha só, eu vou fechar com um trecho bem conhecido nosso, né? Que fala assim, ó, o amor ele é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor, ele não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta. Olha que lindo isso que está para nós lá em Coríntios. O amor é paciente, ele é bondoso. Que tenhamos a prática constante dessa paciência, certo? Que possamos realmente ressignificar e aprender a amar incondicionalmente e indistintamente, tá ok? Meus amigos, um grande abraço, uma ótima semana, que Jesus em sua imensa misericórdia possa nos abençoar abundantemente, que possamos ter todo o trabalho conosco para que possamos sair desse momento tão difícil da humanidade muito melhores do que nós começamos, muito mais humanizados. Eu não acho esse termo estranho porque, mas muito mais carregados de amor, muito mais cientes e conscientes de nós mesmos. Um grande abraço e fiquem com Deus e até mais.